Então, quando a gente vem para a cidade, a gente pode cultivar espécies da Mata Atlântica dentro do nosso quintal, dentro da nossa sacada, tranquilamente. Tem várias espécies que eu sempre indico para as pessoas. Quando eu indico espécies para as pessoas, eu costumo indicar espécies frutíferas, que são espécies que, além dela cultivar, de ter todos os benefícios ali de umidade, da casa dela, da sacada, da sua casa, né, de trazer sombra, de ter todos os benefícios que a árvore traz, ela também traz o fruto. Ela poder ir no seu pé de fruto e colher o seu próprio fruto naturalmente, é maravilhoso ter isso dentro da nossa casa, né? Então, quando eu vou indicar alguma espécie de planta, sempre eu gosto de indicar árvores da Mata Atlântica, mas que sejam frutíferas. Então, tem várias espécies, tem uma lista aqui de frutíferas muito importantes, como sendo a primeira, a grumichama, é uma espécie da Mata Atlântica que só existe nesse bioma, não tem em outro bioma. Ela tem um gosto muito gostoso, muito docinho. Ela tem um gosto de pitanga com jabuticaba. É um sabor bem exótico, bem diferente. E ela pode ser cultivada num vaso de no mínimo aí 40 litros, um vaso, que você põe um vaso ali com metade desse vaso de substrato e metade desse vaso de terra vermelha ou terra preta, ou que seja. Aí você mistura bem essa terra ali dentro desse vaso, você pega essa muda e põe dentro desse vaso, e você começa a cultivá-la ali dentro, né? Então, essa espécie chama grumichama. A segunda espécie que eu indico seria a pitanga. A pitanga é uma espécie também muito indicada para ser plantada em pequenos espaços, porque é uma espécie muito delicada, que não cresce muito, e também ela tem um sabor maravilhoso, né? Outra espécie que eu indico é a cereja do Rio Grande. É uma espécie também muito gostosa, uma cereja da Mata Atlântica. Essa cereja não é a cereja exótica que a gente compra no mercado, que vai no bolo, tá? Essa cereja é a cereja do Brasil, a cereja da Mata Atlântica. É uma espécie também que não cresce muito, que ela demora para crescer, na verdade, né? Então, dá para você cultivar no vaso ali um bom tempo, né? Outra espécie que eu indico aqui, muito legal, é o cambuci. É uma espécie também que demora para crescer, que dá para você cultivar no vaso ali um bom tempo na sua casa, dá para você coletar frutos. É uma espécie que dá um suco maravilhoso, é um fruto bem ácido, então poucos frutos você consegue fazer um suco muito bom e muito refrescante. A outra espécie que eu indico é a uvaia. A uvaia também é uma fruta, a família também da jabuticaba, tanga, é uma fruta que ela tem um gosto também bem cítrico, então também poucas bolinhas amarelas, você consegue fazer um suco maravilhoso na época do calor, ou o que seja. A gente tem também o cambucá, que é uma espécie também da Mata Atlântica, conhecida como jabuticaba amarela. Então, essas são as espécies mais indicadas para ser plantada na sua casa. Essas espécies podem ser plantadas num vaso de até 40 litros, vou falar aqui novamente para vocês entenderem melhor. Então, pega um vaso de no mínimo 40 litros, metade desse vaso você coloca com terra e metade com substrato, você mistura bem essa terra antes de colocar a muda, porque você misturou bem essa terra dentro desse vaso, você vai colocar a muda e já vai fazer a primeira irrigação. Como que eu vou fazer a irrigação adequadamente? Todos os dias, quando você acordar, ou no final do dia, você vai lá no vaso e põe o dedinho lá dentro da terra. Você sente. Se tiver úmido, eu não irrigo, eu pulo mais um dia. Se eu pôr a mão e o dedinho estiver seco, eu faço a irrigação. Então, dessa forma, você consegue ter um termostato ali apenas com o dedo e sentindo a terra, tirando a mão do celular e conectando com a terra ali todos os dias, tendo essa conectividade, que é muito importante também. Você vê a muda desenvolver. E uma coisa muito importante também na irrigação, não pode ser molhada e encharcada essa planta. Quando a gente encharca, a gente acaba levando apodrecimento da raiz, né? Então, isso é muito importante. O adubo que a gente vai usar, por ser em vaso, a gente pode comprar um adubo que chama 10-10-10. A gente vai usar 100 gramas por vaso. E esse adubo, ele pode ser jogado, geralmente, por cima ali por cima da terra ali, e logo em seguida a gente fazer uma irrigação ali para que tudo aquilo já seja absorvido pelo solo, percolado pelo solo ali. Então, o 10-10-10 é o mais equilibrado, que é um adubo que não é muito forte. E aí, outra coisa muito importante também é o seguinte: essas espécies são todas espécies que não crescem muito. São espécies que, apesar de crescer ali 4, 5 metros, mas ela demora uma vida para desenvolver. É espécie que cresce 30 centímetros, 40 centímetros no ano. Então, você vai ter uma espécie ali dentro de um vaso de, no mínimo, 40 litros ali, por 8, 9, 10 anos ali, tranquilo. Eu estou na minha casa com essas espécies que eu falei, eu tenho todas em vaso. E esse ano já produziram algumas, em 4 anos que eu plantei. Então, com 4 anos, eu já estou colhendo fruto. Então, todas que eu falei para vocês são espécies indicadas, que podem ser plantadas em vasos,
Pode ser plantadas em sacada no vaso, pode ser plantada em pequenos espaços em casa também, mas é o seguinte, uma dica muito importante, para que essa muda seja plantada, porque ela é uma árvore, ela tem que ter contato com o sol, a gente tem que ter pelo menos uma parte do dia com sol. Vamos supor que eu moro numa sacada que a parte da manhã, a minha sacada pega sol, e à tarde não. Perfeito. De manhã o sol pega e à tarde pega a sombra. Perfeito. Eu moro na sacada e vice-versa. De manhã não pega sol e à tarde pega o sol da tarde. Perfeito também. Então, pelo menos uma parte do dia essa muda plantada no vaso tem que ter contato com o sol. Eu não posso colocar ela lá numa área que é completamente sombra, que ela não vai desenvolver. Então, pode ser em sacada, pode ser em pequenos espaços, mas desde que uma parte do dia esse local pega sol. Antes eu tô assim maravilhada com essa dica, viu? Adoro dicas, o Rubens, Não é? adoro. Então, assim, agora eu queria te perguntar, como conseguir as mudas? Um exemplo, eu quero plantar aqui em Salvador, como é que eu consigo as mudas? Eu consigo comprar de maneira fácil? Essas mudas a gente consegue nesses viveiros que vendem mudas nativas, né? Os viveiros que é para fim paisagismo, dificilmente você vai achar. Mas os viveiros que produzem mudas nativas para restauração florestal, você consegue achar. Porém, você também consegue achar sementes, né? Eu deixo como dica que é a Flora Tietê de Penápolis, que você entra lá no site, você compra a semente entregue na sua casa. E aí, pelo Sedex, pelo correio. Então, você pega essa sementinha, prepara o vaso, em vez de plantar a muda, você acaba plantando a semente. Você vê ela germinar também ali, tem todo esse contato, esse cuidado de ver ela germinar ali também. Então, se você não achar ela nos viveiros, você pode comprar semente, entra no site, compra a semente entrega na sua casa, e aí você faz a semeadura e veja todo o processo natural, a mágica acontecendo, porque você vê uma germinação de uma semente acontecer, é uma mágica. Você pega ali um pedacinho de algo sólido e 2, 3, 4 dias você já veja as primeiras folhinhas saindo, as raizinhas saindo. Isso é o poder da vida, é o poder da natureza, é o poder de Deus nos mostrando como que ele é perfeito, né?